Ora, boas tardes a toda a gente. Sejam todos muito bem-vindos hoje aqui. E vamos estar aqui à conversa hoje com um convidado muito especial, Hugo Barbosa, do clube ACP, da Organização de Campeonatos aí de ralis, de corridas e por aí fora, e da FPAC também. Hoje iremos estar aqui a conhecer um pouco o Hugo Barbosa. Vai-nos dizer o que faz. Hugo. Boa noite, seja bem-vindo. Agradecer já a amabilidade de ter cá vindo hoje falar com um pouco connosco, dar-nos a conhecer quem é o Hugo Barbosa. Faça favor de se apresentar. Quem é o Hugo, o que faz o Hugo? Ricardo, boa noite. Boa noite e boa noite a todos aqueles que nos virem e que nos estão a ver. Basicamente, o Hugo Barbosa, aqui é pouco relevante quem é o Hugo Barbosa, mas dentro do contexto, o Hugo Barbosa é alguém que tem a paixão pelo sim racing, como tantos outros de nós, e que já levou o sim racing muito a sério em determinada altura. Julgo que em 2014, 2015, 2016 andei pelos campeonatos do mundo do iRacing como sim racer e depois por razões profissionais, porque sou também diretor de comunicação da Renault Portugal, cada vez menos tenho tempo para o hobby e tinha há muito tempo o bichinho de dar sequência à paixão pelo sim racing e achei que fruto dos meus conhecimentos do lado do sim racing e fora do sim racing seria interessante desafiar entidades como o Automóvel Clube de Portugal, a Sports and You e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting a lançarmos os primeiros campeonatos nacionais de simulação automóvel e foi nessa lógica que acabo por representar o Automóvel Clube de Portugal, que é o maior clube nacional e quando falo incluo os clubes de futebol e número de associados e às vezes as pessoas não têm essa noção e como tal fazia sentido um projeto destes na realidade portuguesa, sem menosprezo obviamente com aquilo que as comunidades, as diversas comunidades iam fazendo, e foi assim que nasceu nesta associação entre o Automóvel Clube de Portugal, a Sports and You e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, ou seja, o ACP e a Sports and You são os promotores dos campeonatos, têm a chancela da FPAC. Muito bem. E uma vez que estávamos a falar, já que participou também no mundo do sim racing, que tipo de setup é que usava na altura e ainda usa, se usa hoje? Qual é o setup que usa a nível de base, volante, pedais? Ricardo, basicamente isso é uma das coisas que eu gosto de desmistificar, porque todas as pessoas hoje em dia, quando olham para os setups que nós, mais quem leva isto mais a sério, temos em casa, a ideia sempre é que é preciso investir muitos milhares de euros para começar nisto. E não é verdade. Eu comecei com um G25 agarrado à mesa da cozinha e na cadeira da cozinha, e à medida que me fui envolvendo e percebendo que tinha realmente um gosto grande, e esse já eu desconfiava e era óbvio porque estive sempre ligado aos automóveis ao longo da minha vida, mas quando percebi que tinha potencial para ir mais além, fui então comprando equipamento. Hoje em dia tenho um cockpit do nosso patrocinador do Arrus, por razões óbvias, e tenho também um Fanatec DD1 e tenho uns pedais da VRS PT Sims e tenho um ecrã de 49 polegadas, aliás, em jeito de brincadeira, se permitir, Aí, está aí aqui está ele. e é o que eu uso. Na altura que andava nos campeonatos do mundo do iRacing, eu acho que também não havia, se calhar, tanta necessidade de ter. Eu hoje sinto que o equipamento está a fazer muita diferença. Na altura eu corri com um T500 da Trustmaster, que também é nosso patrocinador, e cada vez mais tem equipamentos muito bons e até tem uma novidade para lançar em breve ao nível dos Direct Wheel Drives. E portanto, eu gosto de desmistificar isso, as pessoas perceberem este é um estágio, diria quase topo, não é topo, obviamente, mas já de quem leva isto muito a sério, mas há um caminho que se pode percorrer com algo muito mais humilde e as pessoas divertem-se e têm uma experiência gratificante. Eu confesso que nós temos aqui, nós na Portugal Racing Team, temos o Pedro Martins, ele que corre com um G29. Sofreu agora há poucos dias um upgradezinho para os pedais, que também foi até a Transmaster, foi um colega de equipa até que fez aí uma pequena brincadeira.
Eu tenho o T300 também Eu usava o G27, mas ele partiu, acabei por tentar reparar, soldar ali umas coisitas, depois ele acabou por avariar, a equipa juntou-se toda em prol de ajudar aqui quem realmente gosta disto e acabaram por me oferecer o T300, no qual eu hoje estou com o T300 e estou com os pedais V3 aí oferecidos pelo Pereira, também colega de equipe. E o meu cockpit é de PVC, por isso realmente ele tem três monitores a funcionar, está preparado e medido ao milímetro pelo projeto da Proximtech, por isso as alturas estão aqui, teclado, apoio para travão de mão, tenho tudo aqui à disponibilidade, microfone também, por isso a verdade é uma, a gente também quando tem a imaginação também poderemos fazer sempre mais e fazer a nosso gosto e sabendo que isto funciona mesmo, embora eu também já tenha aí e já tenha falado nisso aqui em live, já tenho o Cockpit Cinematic K2R oferecido também por um ex-colega de equipa que deixou, infelizmente deixou a Racing. Acabou por me oferecer e aos poucos vou tendo aqui o equipamento de sonho que eu quero. Ainda não consegui falar com a Fanatec, mas o DD1 também é um dos meus sonhos, tentar chegar lá. Hugo, aproveitando que estamos a falar também assim a nível da Racing, prepara-se aí novas corridas. Nós estamos a acompanhar o campeonato da FPAC, na qual eu faço parte das corridas e na equipa conduzo o Ferrari, estou lá com mais dois colegas de equipa. Temos até alguns números de carros aí na FPAC. Eu queria tocar neste assunto porque acho que foi felicitar-vos também a vocês e à FPAC e à organização pela aposta dos TCR, que acho que foi uma das melhores apostas. Eu, não tendo participado no primeiro, por razões pessoais, mas agora sim, estando envolvido nisto, não estou a fazer os TCR, mas estou a ver que as disputas ali na corrida têm sido mais interessantes a nível para todos no mundo do iRacing. Vocês estão contentes com essa aposta? Estamos muito contentes, Ricardo. Na verdade, na altura foi algo polémica, se quiser, da nossa decisão, não é? Porque as pessoas associavam sempre a velocidade aos monolugares, mas a verdade é que os TCR, a priori, dão-nos garantia de melhor espetáculo, do ponto de vista da corrida em si, dado a proximidade de andamentos, dado o facto que pequenos toques não originam desde logo uma desistência. E por isso, a verdade é que provavelmente uma das melhores corridas que eu já assisti na vida, em termos de sim racing, foi precisamente já no nosso campeonato e com os TCR. E por isso, acho que é uma aposta ganha. Também temos tido um ótimo feedback de todos os concorrentes. Estamos a ter um bocadinho um domínio do Ricardo Castro Ledo, mas é normal e todos estamos a trabalhar com certeza. Pelo menos eu, quando andei nestas leads mais a sério, trabalhava acerrimamente para encurtar a desvantagem para os mais rápidos e acho que o caminho é muito por aí. O ano passado o Diogo também no Fórmula 3 foi tendo uma performance muito forte. Este ano ele dedicou-se mais à Porsche, mas acima de tudo acho que tem sido uma excelente oportunidade e desde logo de registar, e eu que trabalho noutra marca de automóvel aqui é sempre mais complicado para mim, mas a verdade, registar também que a Hyundai e a Honda são patrocinadores do campeonato e ajudam, obviamente, a ter uma visibilidade e a termos aqui uma credibilidade acrescida conferida por isso. Portanto, para nós tem sido um bom momento, tem sido realmente algo que as pessoas têm gostado de ver e os pilotos, essencialmente, que são, como eu costumo dizer em jeito de brincadeira, são os nossos clientes, não é? Importa é que eles estejam felizes porque são eles os protagonistas do espetáculo. E é uma coisa que, se quiseres, no limite, nós tentamos projetar e tem sido muito quando me perguntam como é que eu vejo o sim racing no futuro, eu acho que passa muito por isso, por perceberem que as estrelas são os pilotos, porque quando nós olhamos para o Counter-Strike, por exemplo, todos conhecem o competidor A, B ou C, não vou estar aqui a falar em nomes, Uhum. mas há muitos, como os Orlac, etc. Vá, para não ir muito por aí, para destacar determinados. Ou seja, há o culto do jogador e isso pode ser o futuro do sim racing também. Ou as pessoas que começam a reconhecer os pilotos e eles a terem um papel também social e um papel de fair play, muitas vezes que nos nossos campeonatos, às vezes houve momentos um bocadinho mais controversos nesse aspecto, e isso é fundamental. E é um caminho que se vai fazer e que se vai desenhar. Espero eu que estas sejam as bases para um futuro risonho para o Sim Racing Nacional, porque ainda há um caminho a percorrer, mas todas as entidades envolvidas estão satisfeitas e, portanto, só temos é que continuar a trilhar este caminho. Um,
Nós falamos, às vezes nós a nível de equipa comentámos muito isto sobre os incidentes, verem os incidentes. Para vocês, a organização, é fácil às vezes gerir isso tudo ao mesmo tempo. Como é óbvio, não podemos agradar a gregos nem a troianos, mas sabemos que há decisões que são tomadas e que são tomadas com responsabilidade, claro. Mas isso no momento é um bocado difícil. Vocês tentam gerir isso o máximo, o mais rapidamente possível. Cara, tentamos fazê-lo para já. Há uma coisa que é fundamental, é que para nós não se trata de agradar a ninguém, é tentar com olhos imparciais, porque não temos amigos, felizmente, nesta matéria, e não nos caberia a nós, obviamente, mesmo que os tivéssemos, defendê-los, mas não é o caso. E, portanto, para já somos sempre três pessoas a avaliar os incidentes para que haja até um fator de desempate. E depois, como é nada na vida, os acidentes de corridas de automóveis ou de simulação automóvel não são uma ciência exata, são vários fatores que muitas vezes podem ser avaliados. Para perceberes melhor a visão da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, porque é quem tutela esta matéria, é sempre uma: olhar para os incidentes como se fosse o real. E Uhum. eu dou-te até um exemplo. Lembro-me de, na prova de Suzuka do ano passado, alguém na reta a descer para a curva 130R ia lado a lado com outro carro e fez um chega para lá, deu-lhe um toque no carro que ia ao lado, ninguém se despistou, correu tudo bem, eh, e nós penalizámos essa equipa. E o piloto veio-me dizer: "Ah, mas eu não aconteceu nada." E a pergunta que eu lhe fiz na altura, que apesar de não discutir normalmente as nossas decisões com ninguém, foi perguntar: se você viesse a 250 km/h dentro de um automóvel, fazia aquilo? Ah, não. Então, o que é Lá que você está. faz no sim racing? Isto tem que ser uma aproximação à realidade e as pessoas têm que ter esse princípio de pensar que não vale tudo. E infelizmente tivemos situações o ano passado mais controversas, alguns pilotos que muitas vezes não percebem determinadas decisões, mas é como tudo. No futebol acontece diariamente e acontece em qualquer modalidade onde houver alguém que tem a difícil tarefa de avaliar e de julgar. Nem sempre acertamos, mas tentamos fazer sempre o nosso melhor e realmente decidir com rapidez nessa matéria. Quando é o Campeonato de Portugal de Velocidade, como os prazos para resposta são maiores, ainda nos permite, obviamente, demorar um pouco mais, até porque as pessoas muitas vezes têm sido algo exigentes, diria assim, e é óbvio que nós também pusemos as coisas nesse patamar de exigência, mas não temos uma equipa, é preciso perceber que um campeonato desta dimensão ainda não permite pagar a não sei quantas pessoas para se dedicarem quase em exclusivo a isto, para ter a celeridade que todos gostávamos. Portanto, é bom que também haja da parte da comunidade um reconhecimento que calma, bora lá para se fazer bem, tem que haver aqui alguma condescendência, sendo que obviamente não põe em causa a decisão, a qualidade da decisão, mas o processo nem sempre é tão célere quando as pessoas gostavam, nem nós gostávamos que fosse assim, mas implica que seja assim. Ahm, a nível de projetos, a nível FPAC, neste momento, irá surgir ali alguma novidade? Estão a preparar algo? Já anunciámos uma novidade e foi uma novidade este mês, era uma promessa antiga, digamos assim, que foi lançámos o Campeonato de Portugal de Rallys e Sports. Para nós faz todo sentido. Portugal é um país com uma paixão gigantesca por rallies. Os rallies e o Dirt Rally 2.0 permite-nos também chegar às outras consolas, Xbox e PlayStation, e portanto é uma mais-valia que não se cinja só à população dos computadores, dos PCs, e anunciámos o primeiro Campeonato de Portugal de Rallys e Sports para este ano. Serão 6 provas, 4 de terra e 2 de asfalto. Será nos moldes, obviamente a organização será assegurada por nós. Estamos a tentar, pelo menos regulamentarmente, precaver-nos. Os rallies têm aqui algumas questões mais sensíveis, como pequenos atalhanços, como informarmos muito bem, porque apesar de todos termos o Dirt Rally em casa e gostarmos, eu confesso que nunca entrei em competições e, portanto, aqui pequenas vicissitudes que estão espelhadas no regulamento, porque nos informamos junto de pessoas mais experimentadas e, portanto, temos uma estrutura outra vez muito profissional. Vamos fazer as transmissões em direto também dessas competições e até, aproveito o vosso gentil convite para estar aqui hoje para divulgar uma outra iniciativa que, a convite do Circuito Internacional de Montalegre, onde se realiza a prova do Campeonato do Mundo de Rallycross em Portugal,
Vamos promover uma competição, ou estamos a promover desde hoje uma competição de esportes, em que vamos fazer um apuramento online para depois umas finais, umas meias finais online, e os 9 mais rápidos vão ter a possibilidade de ir a Montalegre, terem convites específicos para a zona VIP Lounge, para depois, em tempo real, fazerem a competição entre eles lá, com transmissão em direto nos ecrãs gigantes da prova, portanto os milhares de espectadores vão estar a ver e depois vão subir ao pódio para receber o prémio das mãos de um heptacampeão, não é hepta, mas multicampeão, perdão, que é o Johan Kristoffersen, que é, por exemplo, 4 vezes campeão do mundo de Rallycross, ganhou 3 vezes a Porsche Super Cup, campeão de turismos, ganhou também na Suécia, campeão do Xtreme do ano passado. Portanto, terem a oportunidade de receber no pódio real, da prova real, uns prémios, que a Trustmaster também vai ajudar nessa matéria, eu acho que é um momento muito bom e lá está, é o declinar. A semana passada tivemos no Caramulo Motor Festival, é o começarmos a perceber que o sim racing começa a sair daquilo que é a tua casa, a minha casa, a casa de quem gosta disto, e começam a ter visibilidade noutras matérias e noutros fóruns e noutros campos, e isso é uma das vantagens que eu acho que estas, desde logo que estas entidades ligadas e ancestrais com muita tradição no desporto automóvel em Portugal trazem ao projeto, como é o caso do ACP e da Sports and You. Aproveitando aqui a pergunta do nosso Rui Farmácias, pergunta ao Barbosa se não seria interessante a FPAC, juntamente com a Federação, promoverem alguns pilotos a experimentarem o carro físico em pista. Isto seria do virtual ao real. Isso, no fundo, é a concretização de um sonho também para nós. A ideia, e faz todo o sentido, aliás, o Nia Amorim, como presidente da FPAC, acredita nessa transição do virtual para o real, aliás, é cada vez mais visível em várias áreas, e até já foi feita com sucesso pelo GT Academy no passado, até 2012, 2014, até tivemos um português a ganhar, o Miguel Faísca. Eu acho que esse será o passo ideal. Há um longo trabalho e um caminho a percorrer, mas com certeza que um dia, eu não sei dizer ainda quando, o ano passado chegou a estar na cogitação para a entrega de prémios dos campeões nacionais, darmos essa oportunidade, dada a associação que temos com a Sports and You, mas para vocês terem uma noção, acho que às vezes muitos de nós não estão tão ligados ao desporto automóvel, não temos noção que um carro de competição de topo para circular custa cerca de 200 € o quilómetro, não só pelo consumo, pelo desgaste, pelas revisões que ele depois é obrigado e por tudo isso. Portanto, há aqui sempre uma ponderável que tem que ser equacionada, mas sim, da parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e dos outros promotores do projeto, há um interesse que isto, daqui a amanhã, eu até costumo usar uma expressão que é dizer: eu posso ser o melhor jogador de FIFA do mundo e não saber dar um pontapé numa bola. Na simulação automóvel, normalmente isso não é verdade. Quem for realmente bom no simulador, a priori, vai saber fazer minimamente bem as coisas. Também é bom desmistificar a ideia que somos depois todos craques do volante e que vamos fazer milagres numa pista real, que isso é outro número. Mas pelo menos ir para dentro de pista e saberem fazer o que devem, a maioria sabem sempre. Aproveitar que estamos a falar sobre o Rally, eu acompanhei esta emissão aqui através do Facebook, gostaria de falar pouco dela. Tivemos a participação do Filipe Albuquerque, também presente em pista. Isto foi para promover a iniciativa do Rally e da prova que vai ser feita em Montalegre, se não me engano. Quer falar um bocadinho sobre ela? O Filipe é no fundo o padrinho da prova, e como um grande campeão português e rapaz, para não te chamar miúdo, Miúdo. porque já não é um miúdo, já tem 2 filhas inclusivamente, mas como alguém que é um apaixonado pelo desporto automóvel, disponibilizou-se a colaborar com a organização e no nosso caso não, obviamente que não podia deixar de experimentar, ele tem um simulador em casa inclusivamente, mas não podia deixar de experimentar e estar ali a dar o exemplo, porque também ele acredita que isto, todas as pessoas que estão no desporto automóvel real sabem que esta é uma das principais ferramentas de exposição e até de atração de novas gerações para o desporto automóvel. A verdade é que quando nós olhamos, e se quiseres mesmo para o futebol, para todas as outras modalidades, o que se percebe é que há um envelhecimento, perdão, dos seguidores, das pessoas que gostam disto. Eu tenho um filho de 15 anos que
apesar de todas as influências gigantescas que tem em casa sobre isto, tem cá um simulador, tem tudo, ele está aqui no computador ao lado normalmente a jogar outros jogos, não se interessa. Eu E tenho, portanto, eu desculpe lá cortar a palavra, mas eu tenho aqui um não, que com 3 anos e meio já agarrava o volante, já conduzia o Porsche GTE, o RS. Com 5 anos senta-se aqui no cockpit e é uma estrela da NASCAR, vamos dizer assim. Porque aqui há uns tempos estive aqui, estávamos a treinar até para o Manis, e tínhamos alguns carros em pista e eu tive que ir à porta a correr, então o meu pequenito pegou no carro, sentou-se aqui, pegou no carro e andava na pista. E a malta estava a dizer: isto não é o Maia que está ao volante, não é o Ricardo, não é? Deve ser o pequenito dele. E ele conseguiu manter o carro em pista. A malta tentou tocar para ele se encostar e ele conseguiu manter ali. Só tem 5 anos e vai ser a minha futura estrela aqui em casa. Quem sabe um dia partilhar o mesmo carro no Endurance, o que seria espetacular. E também é um claro, dos sonhos dele, né? Seguir o mundo do sim racing, porque ele agarra só o volante e o volante é dele. Muitas das vezes ele chega aqui, sem o meu cockpit, é o meu cockpit, não quero. E lá está. E também temos que dar apostar nos pequenos também, porque eu estou com uma visão de daqui a uns anos, não digo que as corridas reais acabarão, mas muitas delas serão feitas também pelo simulador, porque tivemos o Covid, as portas estiveram fechadas ao mundo, e tivemos o virtual que acabou por arrancar e dar mais visibilidade ao sim racing. sim, eu acho que é um processo, lá está, eu acho que as marcas e também a indústria automóvel está a levar agora está numa fase de transição e de evolução diferente e, portanto, tudo isso vai ter reflexos naquilo que será a competição num futuro próximo. O Sim Racing será com certeza uma ferramenta muito importante até para as marcas automóveis, aliás, começa-se a ver cada vez mais uma aposta delas também nisto, e portanto é muito importante. Pegando um bocadinho ali no que o André Fernandes nos diz também no chat, o Sim Racing, e como já foi no GT Academy, será cada vez mais visto como uma porta de entrada, ou seja, como até uma forma de aferir alguns valores, sendo que depois necessariamente era aquilo que eu dizia, já eu acompanhei mais do que uma edição live no GT Academy, e nem sempre o melhor sim racer depois é o melhor piloto, porque aí as variáveis são muitas, não é? Desde o medo, desde logo, porque lá não há escapes, ah, a coragem que é fundamental para ser piloto, quem tiver medo não vai ser piloto em condição nenhuma na vida, mas sim, é sempre uma forma não só de recrutarmos mais gente, de os identificar, mas essencialmente de os aliciar para este mundo. Eu acho que muitas das crianças, infelizmente, deste o exemplo do teu filho, mas não é o exemplo mais comum, os miúdos estarem do desporto automóvel e do sim racing em concreto. Estamos aqui prestes a chegar ao fim. Maltinha aí do chat que tenha perguntas para fazer, estejam à vontade. Um, e desde já, em nome da Portugal Racing Team, agradecer mais uma vez por ter cá vindo e a ter aceitado o convite da Portugal Racing Team. Nós estamos a tentar fazer aqui e dar a conhecer mais coisas sobre o Sim Racing. Nós iremos estar à conversa com pilotos, como ontem estivemos com o Miguel Gomes, piloto da NASCAR. Um, e vamos tentar evoluir cada vez mais isto a nível de dar a conhecer pessoas e pilotos e a malta que esteja envolvida no Sim Racing em Portugal e por aí fora. Aproveitar também já aqui a pergunta do André Fernandes. A FPAC poderá um dia formar uma academia e recrutar pilotos no futuro? Dar passos agora concretos, aliás, foi público recentemente o lançamento de projetos precisamente para lançar pilotos e tudo mais. Agora, eu não posso falar em nome da FPAC, obviamente, porque isso cabe ao Pedro Couto enquanto diretor-geral da FPAC ou ao próprio Nia Amorim enquanto presidente. O que eu vejo de futuro é que o sim racing seja uma das vertentes. Não posso dizer, ou não acredito honestamente, que seja só por aí. Vocês vejam, o Campeonato de Portugal de karting tem mais de 100 participantes e são pessoas que já fazem um investimento avultado e depois já vejam o Diogo Pinto. O Diogo Pinto foi campeão nacional de kart há uns anos e, portanto, toda essa escola traduz-se, obviamente, em competitividade em pista e, portanto, que seja um projeto que junta as duas realidades, o virtual e o real, acredito que seja só, bora lá escolher aqui meia dúzia de sim racers para ver se e pô-los a andar na pista, até era um desleal para com os praticantes de karting que já deram provas de serem competitivos e tudo mais. O que é importante no automobilismo, eu acho que vai ser esse o futuro, ou pelo menos é uma preocupação grande do Nia Amorim, segundo sei, é termos uma escada, porque o automobilismo, se vocês são mais novos, alguns de vocês não acompanham,
portanto, o desporto automóvel eventualmente em Portugal, mas no final da década de 80, princípios de 90, o Pedro Lamy começou na Fórmula 4, o Ricardo Teodósio, inúmeros pilotos, o próprio João Barbosa, o Pedro Coceiro, o Diogo Castro Santos. Nós tínhamos uma escola muito forte, Pedro Matos Chaves, António Simões, etc. Estava aqui o resto do dia a falar em nomes, ou seja, havia formas, havia uma escala, uma escada de progressão no desporto automóvel. E hoje isso não existe. Em Portugal, se vocês olharem para os rallies, anda quase tudo com os carros WRC2, com os Rally 2, perdão. Na velocidade, toda a gente quer ir andar de Porsche e de GTs, ou seja, há um gap muito grande. E alguém que transita dos karts não se deve sentar num GT, tem que fazer um progresso, um caminho, percurso. e é por custos, até porque depois pelo espetáculo em si, porque tu, e agora posso falar em nome de uma marca automóvel, e eu, como alguém tão apaixonado pelo desporto automóvel, e a Renault tem uma tradição muito antiga da competição automóvel em Portugal, mas eu digo, para que é que vamos investir em desporto automóvel se depois as pistas estão vazias? Não está lá ninguém a ver. Porque isso é um custo para a marca. Vamos fazer corridas para meia dúzia de pessoas, não. Portanto, se depois tivermos, obviamente, um pacote de corridas integrado, motivante, que se calhar tenha sim racing pelo meio, mas que tenha várias corridas de cartaz, com bons pilotos, bons carros, as pessoas vão acabar por aparecer como apareceu no passado. Agora, isso tem-se vindo a desligar um bocadinho e acho que é um desafio muito grande da FPAC relançar essas bases, mas estou convicto que são as pessoas certas para o conseguir. E uma pergunta do Rui Farmácia: se não seria interessante o campeonato de FPAC, juntamente com as mesmas pistas, num campeonato de IMSA ou de qualquer tipo, Porsche Cup ou assim? Se não seria interessante fazer o campeonato da FPAC, eu acho que nós temos, eu julgo que não, Rui, porque para nós faz sentido ter a nossa identidade, o nosso campeonato, andar atrás, entre aspas, de outros calendários, de outras realidades. ah, eu, eu sei qual é a questão, é que vocês muitas vezes estão-se a preparar para os campeonatos e aí faziam dois em um, não é? Mas a verdade é que isso depois implica também não controlarmos determinadas coisas. Qual é a pista, quando é, porque é, e eu prefiro nós termos as nossas regras, ter o nosso calendário e controlarmos essas variáveis, porque felizmente temos ótimas relações, como eu disse logo no início, com a iRacing, têm sido parceiros nesta, e até para vocês terem uma noção, e acho que é um motivo de orgulho para todos os que correm nos nossos campeonatos, na expressão deles, nós somos um big fish no meio desta estrutura. Porque eu um dia destes dias, ao Greg, nós somos pequeninos. E ele, não, meu, estás a ver mal, não são pequeninos, vocês são enormes, porque não há nenhuma outra federação no mundo que se atreva a fazer campeonatos para 300 pessoas, como vocês têm feito. A maioria deles escolhem os 40, 50 melhores e acabou. E para nós não, como vocês sabem, temos sido inclusivos e democráticos o mais possível e entra toda a gente, desde o momento que gostem e queiram ir. E portanto, por aí acho que temos futuro também aí. Era o que eu ia dizer, temos futuro. Ahm, bom, vou deixar só aproveitar aqui a pergunta do André. Devido à pandemia, muitas empresas infelizmente não puderam continuar a financiar apoios a certos pilotos e que havia certos pilotos a fazer pausas em competição. Não, isto é uma realidade transversal. Vocês sabem que seja no desporto automóvel, seja no que for, os grandes investidores são as marcas automóveis. E o mercado automóvel, como tem sido público, está a sofrer imenso com a pandemia, com a crise dos semicondutores, escassez de produção de produto e também com os avultadíssimos investimentos que estão a fazer na transição para a mobilidade elétrica e tudo mais. O que é que tudo isso origina? Cortes orçamentais. E, portanto, tem sido um bocadinho por aí. Vamos fazendo o caminho das pedras, é verdade, é difícil para todos. Até nós, como organizadores, temos tido, se calhar, mais dificuldade em recrutar patrocinadores e por isso temos que estar muito gratos aos que temos connosco, como a Vorten, como a Total, o Izag, a Hyundai, a Honda, a Trustmaster ou a Rouge. Eu não me quero esquecer de ninguém, que é sempre um risco, mas é muito importante tê-los connosco, porque credibiliza os campeonatos. Aliás, agora dizer, também a Oman passou a ser nossa parceira tecnológica para os campeonatos e isso é muito importante. Conseguirmos conquistar um bocadinho dessa fatia de mercado dos esportes de uma marca especialista como a Oman é muito bom para nós e agradecemos a confiança deles. Portanto, isso é um caminho que vai demorar o seu tempo a conseguirmos fazer, mas acredito que, e, aliás, nós sabemos como é que está a crise aí agora. Qual é que nos deram 125 euros? Já, o André Fernandes fala aí muito, porque o André Fernandes é piloto da time de Ivoire na Bélgica
e piloto da Portugal Racing Team. No meu caso, de 20 mil euros de gastos, passou a ser perto de 30 mil euros por época, em questão à Renault, que ele é piloto da Renault Se ele está a falar de automóveis, pois, da Clio Cup é natural. E a Renault Clio Cup é das competições mais económicas que existem. Lá está para uma base, mas é inevitável. Mas passar de 20 mil para 30 mil euros é um acréscimo de 50%, é brutal. Mas nós vemos o que é que está o custo de vida, e não é só em Portugal, em França, que é uma realidade que eu conheço bem, onde vocês estão. É esse um grande problema neste momento, porque o cenário que existe para a economia é todo ele muito, 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 muito dúbio. Nunca se sabe o que é que vai acontecer. Tivemos a crise dos semicondutores que ninguém esperava. Aliás, começamos com a pandemia, segui crise dos semicondutores. Hoje em dia temos a crise energética. Ao mesmo tempo, a crise energética está a gerar um aumento brutal de alguns bens e serviços, etc. Há também um mercado muito especulativo. Agora eu acho que é aguentar. A expressão é um bocadinho essa, por estranho que pareça, tentar aguentar gerir. e ver o que é que isto vai dar no futuro. E o André é um privilegiado de tentar aproveitar essa possibilidade. Estando a chegar ao final, e a pergunta que toda a gente se pôs, ela aconteceu aí mesmo, sobre o Rui Farmácias, que pergunta por que não pedir uma pista ou por Timão ou iRacing. Deixa ao seu critério. Ah, isto é uma expressão muito usada cá em Portugal, não confirmo nem desmente. Sei que pode haver boas novidades. Num horizonte curto, pode haver boas novidades nessa matéria para todos nós portugueses, porque Portimão é um traçado espetacular, já está representado noutros simuladores e sabemos que há muito interesse também que chega àquele que estamos a falar. Aproveitando o facto do Telmo estar a dizer que a FAC tem feito um trabalho muito bom, apesar da nossa comunidade às vezes não ver isso. Sente que a comunidade portuguesa, eu não vou falar nas outras comunidades, falo só apenas aqui e refiro à comunidade portuguesa, sente que estão satisfeitos, não estão satisfeitos ou poderiam fazer melhor? Oh, Eu acho que, Ricardo, para ser politicamente correto, mas eu também não gosto só de me preocupar com essa parte da política correta, eu gosto de ser a verdade. A verdade, aquilo que eu sinto é que a comunidade é muito tóxica, em determinados momentos foi demasiado tóxica. Se calhar eu também e as outras pessoas da estrutura valorizamos demasiado meia dúzia de, perdoa-me a expressão, não, vou ser correto. Meia dúzia de pessoas que gostam de dizer mal só porque sim e que não têm fundamento. E valorizamos demasiado os que dizem mal e os que dizem bem estão calados normalmente. Isso é um problema, portanto, tem sempre mais eco. Da nossa parte, eu acho, e pegando um bocadinho na pergunta do Rui Fernandes, eu acho que o papel que todas as equipas de sim racing têm que fazer é esse. É explicar, e eu tenho dito isto noutras entrevistas, que em nada na vida é só direitos, também temos as nossas obrigações. E as obrigações é ter um papel exemplar. É as pessoas fazerem um chill out quando tem um acidente em pista, em vez de começarem a insultar toda a gente e a dizer que é uma malandragem, que estão todos a roubar, como tem acontecido algumas vezes, etc. Portanto, é mesmo relaxar, olhar para as coisas com olhos de ver e perceber, não, se calhar eu lixo-me, também podia ter feito as coisas de outra forma, etc. Agora, o caminho é que todos tenham noção que há direitos e obrigações e vocês têm um papel mais importante que nós. E é bom que as pessoas, isto não é um aviso a ninguém, mas percebam uma coisa, isto está a ser uma oportunidade para todos nós que gostamos de sim racing. No dia que instituições como estas se chatearem porque a comunidade é tóxica, porque só fala mal, porque não os reconhece, para eles é fácil, assim como entraram, saem. E o sim racing fica mais pobre. Porque houve um dia que grandes entidades em Portugal, reconhecidíssimas, apostaram, investiram dinheiro, percebam isso, investiram dinheiro e depois saíram. E outras marcas daqui a amanhã, instituições que pensem em voltar a isto, dizem, pá, não, aqueles já tentaram e não correu bem. E é por aí que eu acho, obviamente que isto não é um aviso, mas é perceberem muito isto. Há direitos e obrigações e vocês, como a vossa equipa e as demais, acho que cabe a todos vocês serem juízes uns dos outros e tentarem arbitrar as coisas para que elas sejam profícuas e para que todos ganhemos com isto, que é esse o objetivo. E lá está. Hugo, tivemos a oportunidade de fazer um pequeno jornalismo aqui há tempos, que para nós foi um gosto enorme tê-lo cá
não no canal, mas tivemos aqui uma parte, nós temos a parte do nosso jornalismo no nosso site, irá sair lá notícia, como é óbvio. Agradecê-lo de ter estado aqui hoje, foi um enorme prazer tê-lo aqui e poder estar neste momento a entrevistá-lo diretamente com a cara a cara, vamos dizer assim, que para mim é um privilégio, que eu estou mesmo a começar o mundo de, não digo streamer, mas no Sim Racing estou-me a dar com umas portas que me têm abrido, como fazer narração de corridas. Nós tivemos o nosso campeonato privado da Portugal Racing Team entre pilotos da nossa equipa, no qual estive a fazer a narração dos mesmos. Estou a gostar disto, por isso iremos tê-lo cá. Faço já o convite no fim da FPAC para falarmos um bocadinho, fazer um balanço maior do que foi o decorrer destas corridas. Dia 17 cá voltaremos novamente às competições. Certamente iremos ter aí o público ao rubro, os pilotos já preparadinhos. Tem alguma mensagem a dar a esses pilotos, a essas equipas que estão ainda aí? Não, é que desfrutem, essencialmente é isso, desfrutem, porque todos nós gostamos disto e gostamos de divertir. Eu também já estive do vosso lado, de quem corria a sério, como eu disse, e portanto é só isso, é que desfrutem, que se divirtam, porque no fim do dia andar exaltado e chateado porque não nos correu bem a corrida, eu sei qual é o sentimento da frustração, mas também sei qual é o da vitória, e portanto pelo meio mesmo não podem ganhar todos, mas que sintam a sua evolução. Agradecer-vos também pela disponibilidade, pelo trabalho que a vossa equipa tem feito e pela dedicação, como o Telmo dizia aí, é verdade, sempre, é mais fácil crucificar do que apoiar, mas sabemos e estamos confiantes com isso que a maioria apoia-nos e, portanto, vamos continuar no nosso trilho, seguindo também ouvindo as vossas opiniões, muito daquilo que tem sido feito é declinado de vos ouvir a todos, e assim vamos todos crescendo juntos, porque não há cá o nós e vocês, estamos todos juntos e é isso que importa. Sabendo que o Hugo também faz a Racing, irá ficar o convite de fazer um dia uma corrida connosco. A Portugal Racing Team terá esse privilégio de o convidar, sem tirar as outras equipas, porque nós estamos aí com uns eventos engraçados, com provas com pilotos convidados, pilotos de nome. Nós temos aí dois eventos preparados mesmo prestes a arrancar. Um será de 6 horas, o outro será o mini campeonato da NASCAR, com todo o apoio de Miguel Gomes, ele sendo padrinho, mais uma vez, sendo o padrinho deste evento. Iremos ter prémios, como é óbvio, por isso fiquem atentos às redes sociais mais uma vez. No nosso site irá sair as redes sociais da FPAC e dos eventos que estão a ser feitos, iremos pôr lá. Depois, como é óbvio, irei enviar o nosso site para verem todas as notícias. Por isso, maltinha, da nossa parte é tudo. Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser despedir aí dos nossos telespectadores, esteja à vontade. Obrigado. Deixar um abraço a todos e continuação de boas corridas. Divirtam-se acima de tudo com isso, tá? E obrigado a vocês também pelo apoio e pelo convite. Obrigado. Em nome da Portugal Racing Team, como diz o André Fernandes, nós agradecemos o facto de terem disponibilizado um vosso tempo para cá passar. Brevemente iremos ter já, eu hoje vou anunciar o convidado de surpresa que será Filipe Albuquerque, iremos estar à conversa com ele, piloto da LMP2, um grande piloto até jovem, não vou dizer, mas campeão do mundo. campeão do mundo e jovem. Iremos estar aí à conversa com ele, estamos só à espera da hora e a data certinha, mas já falámos com ele e tudo. Ele que esteve numa corrida com o nosso piloto Júlio Pinto, que é piloto dos LMP2 da nossa equipa, em que eles tiveram ali uma disputa numa curva em Roda América, e na qual ele perde o carro e acaba por nos mandar uma mensagem a falar sobre isso, a pedir desculpa ao piloto e tudo, porque pôs ali em perigo o nosso Júlio Pinto, mas tudo correu bem e assim nós iremos ter cá. Maltinha, da nossa parte por hoje é tudo. Amanhã, como é óbvio, iremos ter o podcast habitual da apresentação dos pilotos da Portugal Racing Team, à mesma hora, das 19 às 19h30, por isso apareçam aí. Vamos dar um raidzinho e até amanhã. Bem a todos. Muito obrigado. Boa noite.